Vou fazer aqui uma atualização no meu browser, uma vez que quando eu clico em localhost, aparecem-me aqui estas duas pastas. Esta foi uma pasta que eu, entretanto, criei para ter lá já a cópia, ou mesmo, pelo menos o fecheiro zip, com o código da aula 3, mas eu quero que o localhost aponte exatamente para quê? Para a pasta public, ok? Então nós vamos fazer aqui o seguinte, vou aqui refrescar, eu não sei porque é que ele está a dar, ok, está a dar isto exatamente porque eu tenho aqui no meu public index.php, tenho aqui estas informações todas que nós já iremos limpar. Então o que eu vou fazer aqui basicamente é o seguinte, eu vou abrir aqui o public e agora vou copiar tudo isto que aqui está, Ctrl C, vou editar aqui o meu marcador e vou colocar aqui que a URL é aquela que ali está. Então sempre que eu clicar agora aqui, ele vai abrir logo no local correto. Bom, vamos trabalhar aqui então muito rapidamente tudo isto. Eu vou apagar este código todo e vou deixar ficar apenas isto que aqui está. Vou inclusive remover daqui estes espaços. Bom, temos então o nosso config, ou melhor, o nosso index.php ali a funcionar, agora vai aparecer tudo em branco. O que nós vamos fazer agora aqui é o seguinte, eu vou começar a adicionar aqui algumas constantes relacionadas com a base de dados. Nós vamos já criar uma base de dados, apenas a base de dados, eventualmente nem sequer iremos ainda criar uma tabela durante este vídeo. Mas porquê? Porque eu quero fazer já, ou começar a construir o sistema de ligação à base de dados. Então, nós vamos colocar aqui o seguinte, MySQL, eu vou colocar aqui define, vamos colocar aqui, pode ser MySQL, underscore, qualquer coisa, ok? E já iremos ver o que é que vai ser essa qualquer coisa. E depois aqui à frente ele vai ter, eu vou até colocar aqui assim mais atrás, vai ter um determinado valor. Ora, estas constantes que eu aqui vou definir são constantes que nós vamos ter que utilizar para depois, dentro da classe de base de dados, podermos definir a ligação à nossa base de dados. Então eu vou colocar aqui server, vou colocar aqui o database, vou colocar aqui o user, aqui a passe e aqui um charset. Okay? Bom, o que é que eu estou aqui basicamente a definir? Qual é o servidor onde vai estar a base de dados do MySQL? É o localhost. Okay? De uma forma muito genérica, é isto que acontece quase sempre. Isto é, quando vocês colocarem no servidor web a vossa loja a funcionar, a base de dados também lá vai estar no mesmo servidor e, portanto, ela está de modo relativo no vosso localhost ou no hospedeiro, ok? Então aqui a base de dados nós vamos lhe chamar php store, underscore store. O username nós vamos chamar user php store. A password nós vamos já pedir ao ADSQL que nos defina uma. E o charset vai ser sempre UTF-8. Ok? Agora o que é que eu vou fazer aqui? Bom, vamos aqui tornar o código um bocadinho mais bem organizado. Ok? Vamos aqui colocar isto desta forma e, portanto, torna-se mais fácil de ler assim. Então eu vou puxar todas estas informações que aqui estão, vou copiá-las e vou abrir aqui o meu core database. Ora, o database eu vou remover isto que aqui está e vou colocar aqui um comentário, abrir e fechar um comentário multiline e vamos colar aqui este código. Para quê? Para termos acesso aqui à possibilidade de copiar e colar informações ali. Ora, como é que isto vai funcionar? Esta base de dados vai ter que fazer, ou melhor, esta classe vai ter que fazer aquilo que habitualmente nós designamos pelas operações de CRUD. Ora, o que é que são as operações de CRUD? Create, read, update e delete. Ora, para estas funções ou para este sistema CRUD, nós estamos a falar genericamente de MySQL, que é o equivalente ao insert, para criar, o read é a instrução select, o update é update e o delete é delete. Okay? Então o que é que nós vamos fazer aqui dentro? Vamos criar pelo menos estas 4 funções para executar cada uma delas, cada uma deste tipo de chamadas. Vocês vão ver que vai haver aqui uma certa inteligência por parte da nossa aplicação. E vamos criar também um método privado para fazer a ligação à base de dados. Vamos fazer tudo isso aqui, vamos tentar fazer durante este vídeo. Ora, o que é que acontece aqui no insert? Quando nós criarmos aqui esta metodologia, vai ser depois muito simples replicar para as outras. Neste caso, vamos começar pelo select. Bom, vamos então colocar isto aqui da parte de fora também da nossa classe. A nossa classe está aqui e vamos começar por criar aqui então. Eu vou puxar isto aqui para cima e vamos colocar aqui assim para baixo. Ok, temos aqui já comentários a mais, mas os comentários têm esta
esta potencialidade que é nós podermos agora chegar aqui, copiar e colar código ali em cima. Bom, a primeira coisa que eu vou criar aqui dentro, vamos criar uma propriedade privada, private, e eu vou dar nomes em português à maior parte das variáveis, para que vocês percebam o que é que eu estou aqui a criar, ok? Torna-se mais fácil para vocês lerem. Normalmente crio sempre o nome das variáveis e tudo o resto em inglês. Os comentários também vou deixar em português, apesar de que eu normalmente escrevo em inglês, mas é para facilitar a vossa compreensão. Então, nós vamos ter aqui uma variável chamada ligação, que é a ligação à base de dados, ok? Ela é privada, porquê? Porque só vai estar acessível aos métodos que vou criar dentro desta classe. Então, vou criar aqui um private function, um método privado chamado ligar. Vai ser responsável por estabelecer a ligação à base de dados. Para todos aqueles que nunca trabalharam de uma forma muito profunda com base de dados, há algo que é muito importante de reter. É que as comunicações com base de dados são feitas em 3 etapas. Primeiro, ligar. Segundo, comunicar. Terceiro, fechar. E o que é que isto significa? Que vocês devem ligar, comunicar e fechar o mais rápido possível para libertar recursos do servidor de MySQL. Então, o que nós vamos fazer nesta função aqui é o ligar. Esta de comunicar serão todas estas funções de select, update, delete, etc. O fechar é muito simples, vocês vão ver que em cada uma destas nós vamos chamar uma outra função privada que vai simplesmente dizer que a ligação é igual a nula. Então vamos aqui fazer a ligação. Para estabelecermos a ligação nós vamos ter que criar aqui um novo objeto da classe PDO, PHP Data Objects. Ora, para que isto possa ser criado, eu vou ter que fazer da seguinte forma. This, ligação, é igual a new PDO. Ora, como vocês podem observar aqui, se eu deixar ficar só assim, o sistema vai me dar um erro. Eu tenho que importar o use PDO, então vou clicar aqui para ele adicionar ali o use PDO. Ok? Então temos aqui o PDO e agora dentro do PDO nós vamos ter que definir um conjunto de informações. Vou fazer aqui um Ctrl S e ele está-nos aqui a dar um erro porque faltam aqui definirmos um conjunto de informações aqui dentro. Reparem que agora o erro desaparece, mas vamos ter que adicionar muitas coisas aqui dentro. A primeira das quais é MySQL e vamos começar por dizer o que é o host, ok? Então eu vou fazer até de uma forma diferente. Vou aqui concatenar isto para a linha seguinte para facilitar a leitura. Eu vou colocar aqui host é igual a quê? Ao valor do MySQL Server. Ok? Então vamos colocar aqui MySQL Server. Vamos concatenar isto com um ponto e vírgula para passar para a propriedade seguinte. A propriedade seguinte é o DBName. Isto é o nome da base de dados. DBName. E o DBName vai ser igual a quê? Vai ser igual ao MySQL Database. E depois vamos concatenar aqui com o fecho deste parâmetro. Vamos concatenar ainda com o charset. E o charset vai ser igual a MySQL charset. E temos a primeira parte da configuração da nossa ligação feita. Ora, só para simplificar esta leitura, para vocês perceberem o que é que aqui está, é o equivalente a dizer isto. Reparem, eu vou escrever aqui pseudocódigo. New PDO e agora, quando abri, coloquei o seguinte, MySQL, dois pontos, localhost, ou neste caso, host é igual a localhost, ponto e vírgula, tivemos depois o dbname igual a PHP Store, ok? E portanto é isto que está aqui a ser construído, mas desta forma dinâmica, porque se eu alterar o valor das, neste caso das constantes, obviamente que esta string vai ser alterada, certo? Pronto. Então nós temos a primeira parte da instanciação deste objeto PDO é a definição da connection string. A seguir, nós temos que definir aqui como segundo parâmetro, ele não aparece aqui, mas na classe PDO, nós vamos ter que definir a seguir o username, ok? Então, para isso, nós vamos colocar aqui MySQL user. E, de seguida, a password. MySQL pass. Finalmente, nós vamos poder definir um atributo que é importante, que mantém
uma espécie de spool de ligação no servidor à base de dados. O que é que isto significa dizer? Que sempre que criarmos uma nova ligação, o servidor tem lá ainda guardado na sua memória esta ligação e vai estabelecê-la de uma forma mais rápida. Como é que isto se faz? Passamos aqui um array e este array vai ter um atributo de persistência igual a true. Então vamos ter aqui o PDO, ATTR, ele vai estar aqui no P, persistent, e vamos ter que o definir assim, ok? Como é um array, esta é a chave, e agora vamos dizer que ele vai ser igual a true. E com isto que nós aqui temos, estão criadas as condições para estabelecer a ligação à base de dados. Então eu vou colocar aqui, ligar à base de dados, ou ao banco de dados, como queiram chamar. Vocês, todos aqueles que já me acompanham aqui no meu canal, já conhecem aquilo que eu vou fazer agora, que é colocar aqui os meus famosos separadores, porque facilitam a leitura. Aqui tem 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok. Então vamos agora fazer o seguinte. Vamos criar uma outra função privada, private function, desligar. Ora, esta serve para desligar a conexão. Lembram-se que eu coloquei ali que é ligar, comunicar, desligar. Então o que é que ele vai fazer aqui? Desliga, ou desliga-se da base de dados. Então neste caso eu vou dizer simplesmente isto. This, ligação, é igual a null. E isto faz com que a ligação seja quebrada, ok? É uma função privada, mais uma vez, é uma função que só vai estar disponível para os métodos que eu vou começar a criar agora de seguida. Que são os tais do create, read, update e delete. Portanto, vamos criar os métodos de CRUD. Ok? Então vamos aqui remover tudo isto que já não é necessário. Já não necessitamos daqueles dados. E então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui uma public function select. Ok? E vamos lhe chamar assim, não vamos colocar aqui selecionar e inserir, não, select, que é para ter uma similaridade com a expressão que depois vamos utilizar aqui. Bom, este select vai ser um método que vai já levar aqui um conjunto de parâmetros, mas que vai permitir executar o quê? Executa função de pesquisa de SQL. Okay? Então só vai executar funções de select. E atenção que aqui vai existir alguma complexidade, mas que eu penso que vocês, com alguma calma e alguma persistência, vocês conseguem depois perceber o que é que vai acontecer aqui. Bom, a primeira coisa que este select vai ter que fazer é estabelecer a ligação à base de dados. Então ele vai fazer primeiro a ligação. A ligação é feita da seguinte forma. This, ligar. Portanto, vai executar primeiro esta que aqui está. Sabemos que no final ele vai fazer um this, desligar, portanto, desligar da BD. Vamos colocar aqui, desligar. E aqui pelo meio ele vai ter que executar então a função do select. Ora, neste caso, o que é que nós vamos ter que passar aqui? Vamos ter que passar o SQL, isto é, a query, é o texto de SQL que vai ser executado, e vamos poder passar parâmetros. Estes parâmetros vão permitir que as nossas queries sejam parametrizadas e, portanto, estejam protegidas contra a SQL injection, que é uma técnica muito utilizada pelos hackers para furar o nosso sistema. Mas eu vou dizer que se eu quiser passar um SQL para este select e não passar parâmetros, eu posso fazê-lo. Ok? E, portanto, nós temos aqui a possibilidade de passar parâmetros para o interior da nossa aplicação. E isto faz toda a diferença. Então, depois de feita a ligação, nós vamos ter que definir o seguinte. Todas as instruções select vão devolver resultados. Então eu vou colocar aqui resultados é igual a nulo. Ok? E agora vamos ler ou vamos comunicar com a nossa base de dados. Ora, neste caso eu vou utilizar uma estrutura try catch. Ok? Vamos fazer aqui um try assim, desta forma. O que é que vai acontecer aqui dentro? Vamos limpar tudo isto e depois vamos aqui reformular o código. Bom, aqui dentro nós vamos fazer a comunicação com a BD. E aqui só vai ser executado caso exista erro. Ok? Ora, caso exista erro, eu vou dizer return false. Vai devolver falso. Simplesmente isto. Vou aqui colocar inclusive ainda o PDO exception.
Para o caso de eu querer utilizar algum dia as informações do erro, eu tenho acesso a elas através desta variável E. Mas nós não vamos ainda preocupar-nos com isto. Ora, o que é que vai acontecer aqui na comunicação com a base de dados? Nós temos dois tipos de comunicações diferentes. Se tivermos parâmetros, temos uma comunicação. Se não tivermos parâmetros, temos outra. Então, por uma questão de compreensão do sistema, eu vou dizer assim: se não estiver vazio, if not empty, parâmetros, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos criar aqui um execute, ou executar, vamos colocar aqui executar, é igual a this, ligação, prepare. E neste caso vai preparar a instrução SQL. Okay? De seguida, nós vamos ter o executar, neste caso, executar, execute, e com parâmetros. Já vou explicar o que é que isto significa tudo. E depois vamos ter a nossa variável dos resultados, vai ser igual ao quê? A executar, fetch all, ir buscar tudo, e agora ir buscar tudo em que formato? Bom, eu neste caso vou colocar PDO, fetch class. Então significa que todas as informações que vierem da nossa base de dados hão de vir em formato de objeto. Pode parecer tudo muito estranho agora, não se preocupem que vocês vão perceber isto mais à frente, ok? Nós depois iremos fazer testes já no próximo vídeo desta série com esta classe e vocês vão verificar como é que os resultados vêm da nossa base de dados. Bom, o que aconteceu aqui foi o seguinte: se existirem parâmetros, a execução da minha query é preparada aqui, é executada com os parâmetros que forem fornecidos e devolve aos resultados tudo o que for encontrado com a instrução select em formato de um array com objetos. Existia aqui um fetch ASOC, que é o fetch ASOC é um array associativo, mas assim nós temos todos os resultados transformados numa classe. Okay? Caso contrário, o que é que vai acontecer? Se eu não tiver parâmetros, eu vou fazer o mesmo tipo de código. E eu poderia fazer isto de uma forma diferente, condicionar apenas esta linha à existência ou não de parâmetros, mas eu estou a fazê-la simplesmente para facilitar a leitura. Neste caso, eu vou executar a minha query sem parâmetros dentro do execute. Okay? Portanto, se tiver parâmetros, executa esta parte. Se não tiver parâmetros, vai executar esta. Bom, feito isto, o que é que me falta fazer aqui? Depois de desligar a conexão, eu terei apenas que devolver os resultados obtidos. Para isso vou fazer um return resultados. Tenho então feita aqui, eu vou agora remover isto daqui que já não é necessário. Tenho a construção da primeira parte da do meu CRUD feita, isto é, a instrução select está aqui com o ligar, está aqui com o comunicar, e depois está aqui com o desligar. Entretanto, ela faz a devolução de resultados. Bom, no próximo vídeo desta série nós vamos testar isto. Há aqui um problema ainda com este espaço que ele não leva ali o ponto e vírgula, ok? E faltou-nos aqui definir ainda uma outra circunstância, que é o mecanismo de debug. O debug basicamente é, vamos permitir ou não que o sistema nos apresente informações de erro. Sim, eu acho que é importante que ele nos apresente informações de erro. Para isso vamos testar aqui uma que é dizer o seguinte: this, ligação, set attribute, e neste atributo nós vamos colocar o PDO, e vamos aqui colocar rmode, e neste rmode nós vamos colocar aqui o warning, ok? Aparecer avisos. É o equivalente ao valor 1. Eu poderia colocar aqui um 1 a substituir tudo isto, mas assim fica mais explícito. Portanto, ok, há aqui qualquer coisa que não está certa. Ok. Neste caso, eu tenho aqui o rmode e aqui é vírgula, e agora eu vou poder definir aqui o atributo. Neste caso, penso que é PDO, attr ou rmode warning. Ok.
Assim é que eu penso que está correto. Ok, aqui falta o ATTR antes. ATTR underscore error mode. E agora está correto. Portanto, eu estou a definir que para este atributo de modo de erro, eu quero o modo de erro que apresenta avisos. Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar a desenvolver isto e vamos fazer principalmente outra coisa, que é criar a nossa base de dados e fazer a testagem deste sistema de ligação, de select, etc. E vocês vão ver que aos poucos isto vai começar a fazer sentido dentro deste sistema. Recordar que nós estamos a criar o core da nossa aplicação, aquilo que vai ser fundamental para nunca mais termos que nos preocupar com as bases de dados e que depois vamos poder utilizar em qualquer parte da nossa aplicação.